Para quem está começando a usar o Corona Render agora, provavelmente já deparou com a vontade ou a necessidade de ter que usar um Default Field na sua cena, né? E, por incrível que pareça, não conseguiu achar a forma de fazer esse Default Field. Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer o Default Field aqui direto no Cinema 4D e também como fazer o Default Field na pós-produção usando o Photoshop, tá? Então, eu vou te dar duas opções para você escolher. Ou você faz o desfoque de cena na sua câmera direto aqui no Cinema 4D, ou você deixa para fazer o desfoque na pós-produção, que na minha opinião é mais interessante. Então, bora lá? Já estou aqui com uma cena para a gente fazer o exemplo aqui, certo? Eu vou fazer o render dela aqui, ó. É uma cena com tecido, né? Com uma textura jogada aqui em cima dela, tá? É uma textura usando o Corona Partner, ok? E como que a gente faz para colocar o Default Field? A gente tem que ter uma câmera, certo? E essa câmera, ela tem que ter a tag da Corona Câmera. Então, eu vou vir aqui, ó, em extensões, Corona Tags, Corona Câmera e coloco, ó. Ou você pode vir aqui no Corona Câmera e criar ela aqui, ó, Corona Câmera. Show? Feito isso, você vem aqui na tag da câmera, vem aqui na aba DOF, aqui no cantinho DOF, que significa Default Field, né, que se chama desfoque de campo. Daí eu venho na opção Override, ativo. Daí ele me solta aqui a opção Enable DOF para você ativar ele. Eu clico também, e a partir de agora o Default Field já está rolando, né? Já está acontecendo, só que ele não está bem definido, a gente não definiu a quantidade de desfoque, a gente não definiu o objeto que ele vai focar, a área que ele vai focar, então a gente precisa fazer isso aqui agora. Como que a gente faz? A gente volta aqui em Settings, ok? E através do F-Stop, aqui ó, F-Stop, você controla o Default Field, ok? Então quanto menos F-Stop tiver, mais desfocado vai ficar a sua cena, então tá em 16, se eu venho aqui e coloco, por exemplo, F1, o desfoque vai rolar com mais intensidade, tá vendo? E como a gente não tem aqui um objeto definido, para esse desfoque rolar de maneira certa, a gente tem que definir, né? Você pode definir esse objeto vindo aqui na câmera, objeto, tá? Não é na tag, é direto na câmera, e jogando aqui, ó, o objeto que você quer focar direto nessa camada, ó, Focus Object. Então você vem, pega o objeto e joga aqui, ó. Daí o desfoque já vai estar rolando, ó, no seu objeto. Ok? A gente tem o desfoque rolando aqui, ele está focando mais ou menos essa área aqui, beleza? E você tem a opção também de definir o desfoque através do pique aqui do VFB, ó. Então tem esse pique, você clica nele, daí você vem, ó, clica com o botão direito na área que você quer e seleciona aqui, ó. Você pode selecionar por objeto, então Select Object, que seria o plano 1. Você tem aqui a opção para selecionar o valor de foco aqui da câmera, então ele vai levar em conta a posição da câmera, a longura da câmera e tudo mais. E você tem a opção de selecionar o foco pelo objeto que você está clicando. Então, por exemplo, vamos supor que tem mais de um objeto aqui. Eu clico o botão direito em cima dele aqui nessa posição, ó, cliquei e clico aqui nessa opção. E aí ele vai focar esse objeto. Se tiver outro objeto aqui nessa área, ele vai focar esse objeto, tá? Então, é isso que faz essa última opção aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a do meio, o Corona Focus Value, ok? Então, clico, ó. Então, ele vai focar na área que eu selecionei. Por exemplo, eu quero que foque esse cantinho aqui, ó. Em cima aqui, ó, botão direito, câmera Focus Value, e agora meu desfoque está rolando nessa área aqui, né? Eu acho mais interessante o do meio, né? A opção aqui do meio do pique, né? Daí, quando você usa o pique, né? O desfoque aqui pelo objeto, ó, ele some automaticamente, porque agora você está definindo de outra maneira, ok? Então é assim que a gente faz o desfoque usando o Corona Câmera. A gente pode vir até aqui, ó, colocar valores menores ainda, por exemplo, 0,2 de f-stop, ó, e aí o desfoque vai ficar muito mais potente, tá vendo? Seleciona essa área aqui, olha só. Agora eu vou mostrar para você como você faz o desfoque usando o Photoshop. Quando a gente diz que a gente vai fazer o desfoque na pós-produção, né, isso já deduz que a gente precisa de um multipass para fazer isso, né? Então, você já pode até desativar o seu Default Field aqui, você não precisa deixar ele habilitado, show? Então, você desabilita ele aqui para não funcionar, bacana. Você vem aqui na caixinha de multipass, que seria essa aqui, essa caixinha aqui, clica nela e você vai vir aqui em Geometry e vai vir nessa opção chamada ZDF, ok? Então pega aqui ZDF, arrasta para os multipass aqui, habilita na caixinha, vem aqui no ZDF e agora você deve configurar aqui o Maximum Z para você ter um mapa, né? Um mapa bem definido do desfoque, ok? O que você pode fazer para facilitar isso aqui? Você pode vir aqui na câmera, né? E olhar aqui, ó, o Foco Distance, aqui nessa opção, ó, tá vendo? O Foco Distance aqui está em 635, então o valor que eu devo colocar aqui deve ser maior que esse. Tá? O mesmo vale aqui para a tag da câmera também do Corona. Você pode vir aqui em Focus Distance, ó, e colocar um valor acima desse aqui que está aparecendo nessa opção. Então tá aqui em 100, se eu fazer o render, ó, cancelar o render, vou começar de novo. E vir aqui no meu ZDF, ó, no mapa de ZDF, você vai ver que tá preto, porque a gente não definiu esse valor. Se eu venho aqui e coloco 600 agora, que é próximo ali aquele valor de foco, né? Cancelar o render e começar de novo,
Agora já começou a aparecer, ó, o mapa, tá vendo? Então a gente precisa colocar sempre um valor acima. Então tá 600, eu vou colocar 800. Cancela meu render e começa de novo. Daí agora a gente tem um mapa bem completo, ó, preenchendo toda a nossa cena. É bem simples agora para você usar esse mapa, tá? Eu vou te mostrar agora lá no Photoshop. Então aqui agora no Photoshop é bem simples. Basta você dar um Ctrl A na sua camada de ZDF, dar um Ctrl C, vir em canais, criar uma nova camada, dar um Ctrl V. Depois de ter dado Ctrl V, pode apertar Ctrl D para tirar a seleção, volta em camadas, desabilita o ZDF, vem aqui no render, vem aqui em filtro, vem aqui em desfoque, desfoque de lente, clica. Daí agora você vem aqui no cantinho, mapa de profundidade, origem, você muda aqui para Alpha 1, que é o nome da camada que a gente criou lá em canais. Então a gente clica nela, logo embaixo você tem definir ponto focal, que você pode definir clicando no ponto que você quer que foque. Ou você pode definir aqui a distância focal manualmente, ó. Então eu vou vir aqui, vou selecionar, por exemplo, essa área aqui, que eu quero foco, certo? E agora para aumentar o desfoque, basta eu vir aqui em raio. Então, vendo aqui em raio, eu aumento o valor, ó, de 6, e então meu desfoque fica mais potente. E aí, né, com a opção ainda selecionada de definir ponto focal, posso clicar em outras áreas para definir o foco. Olha só que massa. Muito simples, né? E evita da gente ter um default field não alterável depois de renderizar. Com essa opção aqui você consegue alterar, mesmo depois de ter renderizado, né, e tudo mais, fazendo direto na pós, ok? Então é basicamente assim que faz o efeito de default field, tanto no Photoshop quanto no Cinema 4D. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, tá? Deixa o like embaixo e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e eu te vejo em um próximo vídeo. Abraço!